Bem, finalizando a lição desta semana, podemos dizer que Jesus Cristo teve um ensino muito didático para com os seus discípulos. Ensinou de forma assim muito plena, mostrou que eles estavam envolvidos em discussões paralelas que não levavam a nada, principalmente na questão de querer um ser maior do que o outro. Jesus, ao ensiná-los, quis mostrar primeiramente quem ele era, qual era a sua missão, o que ele esperava deles no ministério. Jesus tinha a melhor didática, a melhor forma de ensinar. De forma prática, ele ia ensinando à medida que ia produzindo os milagres. Com a ajuda do Espírito Santo, ele iria com certeza conseguir transformar aqueles corações, desde que eles estivessem dispostos a essa mudança. Estava um missionário falando a um grupo de pessoas na Birmânia e percebeu que uma senhora ficou lá na porta. Ela ficou olhando o missionário pregar. Assentou-se em uma das cadeiras lá do fundo e depois de uns 15 minutos, ouvindo o missionário pregar sobre Jesus, sobre a conduta cristã, ela levantou-se e foi lá no fundo, lá fora. E o missionário pregando, mas olhando. E percebeu que a mulher conversou com um dos seus auxiliares. Depois a mulher entrou na tenda, assentou-se nas primeiras cadeiras e bebeu assim as palavras do missionário. Quando o missionário terminou, ele perguntou para ela na saída: escuta, a senhora chegou assim muito simplesmente, depois ouviu um pouco, saiu lá fora, conversou com um dos meus auxiliares e voltou e sentou-se nas primeiras cadeiras. Percebi que a senhora estava com muita atenção no que eu estava dizendo. Ela então disse: sabe o que eu fiz? Eu fui perguntar para os seus auxiliares se o senhor vivia o que o senhor estava pregando. E ele me disse que o senhor faz muito melhor do que fala. Então eu voltei para escutar com muito mais atenção uma pessoa que pratica o que prega. Eu quero que o senhor me ensine sobre a Bíblia. Eu quero ser sua obreira. Eu quero trabalhar levando almas para Jesus. E esse é o meu desejo, sempre foi, eu quero ser uma missionária. Então, quero começar aqui. E assim, aquele missionário ficou impressionado. A forma como ele estava ensinando era uma forma didática que conquistou o coração daquela ouvinte. Era assim que Jesus, ele se sentia quando ensinava as pessoas. Ele queria ser o melhor rabi, ele queria ser o melhor mestre. E as pessoas diziam que ele pregava muito bem porque pregava com autoridade. Cada experiência que Jesus ele envolvia, que ele executava, cada experiência que ele executava, ele envolvia os discípulos nesse aprendizado. A cura do cego em 2 etapas. Jesus tocou no cego 2 vezes. Tocou a primeira vez e perguntou: está dizendo alguma coisa? Ele disse: está tudo embaçado. Eu vejo os homens como se fossem árvores. E Cristo tocou a segunda vez nos olhos daquele cego. Ele disse: agora eu estou vendo perfeitamente. Os discípulos ficaram curiosos sobre por que Jesus fez isso. Não é que Jesus estava com menos poder, nem aquele homem com menos fé. É que Jesus queria ensinar os discípulos que a forma como eles estavam agindo não era a forma melhor de aprender. Era preciso que Jesus tocasse neles 2 vezes, para que eles pudessem aprender em 2 etapas. Primeiro, deveriam ver, depois deveriam crer. E assim se tornariam os discípulos que ele esperava para o fundamento da primeira igreja. Depois dessa cura e da revelação feita sobre Jesus, quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus elogiou Pedro, dizendo que Deus é que lhe dera essa revelação. Poucos instantes depois, Jesus começou a mostrar que o caminho da vida dele era para a cruz, para salvar a humanidade. E Pedro, chamando-o à parte, repreendeu, dizendo: Senhor, tem piedade de ti. Isso nunca te acontecerá. Nós não deixaremos. Jesus disse: arreda de mim, Satanás, porque você não cuida das coisas de Deus, mas dos homens. E Jesus então fez uma repreensão a Pedro, porque ele se deixou usar pelo diabo, que queria desmotivar Jesus para o plano da salvação, de salvar a humanidade. Foi no Monte da Transfiguração que Pedro, Tiago e João tiveram e viram a cena mais marcante da vida deles. Eles viram Moisés e Elias junto com Jesus na glória do reino, de forma esplendorosa. Pedro até disse: Senhor, é bom que fiquemos aqui, vamos fazer 3 tendas para que nós fiquemos aqui. E Jesus depois, quando os 2 seres foram embora, Moisés e Elias, Pedro ficou estupefato e desceu do monte. Jesus disse: não digam para ninguém que vocês viram aqui. E eles ficaram assim se olhando, como que a dizer: por que ele não quer que nós contemos isso? Ele disse: só contem isso depois da minha ressurreição. Eles ficaram mais confusos ainda. Depois da minha ressurreição? Puxa vida, Jesus ressuscita as pessoas,
Mas quem é que vai ressuscitar Jesus se ele for morto? Então isso ficou um quebra-cabeça na mente dos discípulos. Quando eles desceram do Monte da Transfiguração, os 9 discípulos que ficaram estavam envolvidos numa gozação do povo. Um homem trouxe um filho endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E o homem perguntou para Jesus: o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus disse: se eu posso fazer, meu amigo, tudo é possível ao que crê. E expulsou o demônio daquele menino. Depois os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse: porque tem certos tipos de demônios, certas castas, que só se expulsa com jejum e oração. A penúltima lição que essa semana nos ensinou, nos deu um aprendizado, foi deixado por último e nos ensina também a lição da humildade. Jesus descobriu que os discípulos brigavam entre si para ocupar uma posição num futuro reino terreno. Eles ainda não estavam entendendo que o reino de Jesus, a missão de Jesus era espiritual. Eles queriam uma posição no reino. E Jesus disse: olha, está vendo esse menino? Se vocês não se tornarem como eles, nunca verão o reino de Deus. Vocês têm que aprender a lição da humildade. Antes da honra vem a humildade. Aprendam a servir. Eu estou entre vocês como aquele que serve. E deu a lição profunda sobre a humildade. Nós fechamos a lição da semana aprendendo a respeitar os pequeninos. Jesus viu que João disse: Senhor, nós vimos um homem expulsando um demônio em teu nome e nós o repreendemos, porque ele não segue a gente. Ele não é do nosso grupo. Por que ele está expulsando demônio no nome do Senhor? Jesus disse: João, para com isso. Quem não está conosco está contra nós. Quem não conosco ajunta, espalha. Esse homem, ele não pode expulsar um demônio em meu nome e falar mal de mim em seguida. Então ele é dos nossos. Fica tranquilo. Ellen White diz que João poderia jogar esse homem nos braços do diabo. Esse homem poderia ter ficado chateado, poderia ter ficado ressabiado e ser afastado da missão de pregar o evangelho e de expulsar demônios. Era um homem que tinha um dom, tinha fé no Senhor Jesus. E pelo nome de Jesus ele expulsava demônios. Nem andava com Jesus e expulsava demônios em nome do Senhor Jesus. Já pensou a fé que esse homem possuía? Ellen White diz que nós corremos o risco, muitas vezes com o nosso tratamento, de lançarmos uma pessoa nos braços do diabo. Temos que ter muito cuidado. Por isso Jesus disse assim, não façam isso com os pequeninos. Se uma pessoa desviar um pequenino do reino dos céus, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço do infeliz e jogar no fundo do mar, para ele afundar de uma vez. Quer dizer, é uma coisa séria. É a questão de desviar alguém. Então, as pessoas que hoje pregam o evangelho de forma errada e ensinam pessoas de forma errônea, vão pagar muito caro. Deus os abençoe. Foi uma lição espetacular. Jesus ensinou os discípulos e nós aprendemos também através do efeito colateral. O que os discípulos não aprenderam, nós aprendemos hoje porque foi deixado escrito para o nosso engrandecimento espiritual. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma noite feliz e ainda um sábado abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.